Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine uma deusa que nunca se apaixonou, nunca se casou e jamais se submeteu a qualquer homem. Ela corre livre pelas florestas, rodeada de ninfas e animais selvagens, com seu arco de prata sempre à mão. Essa é Ártemis, a deusa da caça, da lua, da natureza indomável e da castidade. Filha preferida de Zeus, irmã gêmea de Apolo, ela é o símbolo máximo da independência feminina e da proteção da vida selvagem. Mas sua história também é feita de vinganças terríveis contra quem ousasse violar sua privacidade ou desrespeitar suas leis. Prepare-se para conhecer a deusa que os gregos veneravam como a mais livre de todas. A história de Ártemis começa com uma perseguição implacável. Sua mãe, a Titânide Leto, estava grávida de Zeus, o que despertou a fúria ciumenta de Hera, a rainha dos deuses. Consumida pelo ódio, Hera lançou uma terrível maldição. Nenhuma terra sob o sol poderia dar abrigo a Leto para o nascimento de seus filhos. Desesperada, Leto vagou pelo mundo, rejeitada por todos os lugares, até encontrar refúgio na pequena e rochosa ilha de Delos. Por ser uma ilha flutuante, não ancorada à terra, Delos conseguiu contornar a maldição de Hera e acolher a Titânide em seu momento de necessidade. Foi ali, em meio à paisagem árida, que Ártemis nasceu primeiro, e o que aconteceu em seguida revelou sua natureza divina desde o primeiro instante. Com apenas alguns momentos de vida, a recém-nascida deusa, já demonstrando uma força e maturidade impressionantes, ajudou sua mãe no difícil parto de seu irmão gêmeo, Apolo. Este ato primordial a consagrou para sempre como a protetora dos partos, das crianças e das parteiras. Uma deusa que compreende a dor e a força do nascimento por experiência própria. Ainda muito jovem, com a clareza de propósito que a definiria, Ártemis sentou-se no colo de seu pai, Zeus, e não pediu brinquedos, mas sim seu destino. Primeiro, a eterna virgindade, garantindo sua total independência e autonomia, livre de qualquer domínio masculino. Segundo, um arco e flechas de prata, forjados pelos ciclopes, tão esplêndidos quanto os de seu irmão, para que pudesse reinar como caçadora. Terceiro, pediu o domínio sobre as montanhas e florestas selvagens, 60 ninfas oceânicas como companheiras e uma túnica curta, prática para a caça. Orgulhoso de sua filha audaciosa, Zeus concedeu tudo. Ele ainda a presenteou com os títulos de Protetora dos Caminhos e Portadora da Luz, uma clara alusão à sua futura conexão com a lua e a noite. Ártemis é sempre retratada com a aparência de uma jovem donzela, eternamente ágil e livre. Veste uma túnica curta, ideal para correr sem restrições pelas florestas, calça sandálias de caça e carrega seu inseparável arco de prata, um presente dos ciclopes. Suas flechas eram uma força da natureza, temidas por sua precisão letal. Podiam trazer uma morte súbita e indolor a homens e animais, mas, em um de seus maiores paradoxos, também garantiam proteção às jovens, às grávidas e aos recém-nascidos. Ela era a caçadora perfeita, mas sua caça nunca era indiscriminada. Ártemis era, acima de tudo, a guardiã do ciclo da vida selvagem. Seus símbolos refletem essa dualidade. Entre os animais, a corça e o cão de caça são seus companheiros mais conhecidos, mas a ursa também é um de seus animais sagrados, ligada a rituais de passagem para meninas em seu culto. Entre as plantas, o cipreste se destaca. É uma árvore sagrada associada à morte e ao luto, mas também à ressurreição e à vida eterna, apontando para o céu. Enquanto o loureiro era de Apolo, o cipreste era de Ártemis, marcando a fronteira entre os mundos. E claro, há a lua. Com o tempo, Ártemis foi cada vez mais identificada com a deusa lunar Selene, assim como seu irmão gêmeo, Apolo, foi associado ao sol. Ele era o ouro do dia, ela, a prata da noite. Ártemis representa a luz prateada que guia os viajantes e ilumina os mistérios da escuridão.
personificando as fases da lua, a crescente como a donzela, a cheia como a mãe protetora e a minguante como a anciã sábia. Ela também é a deusa da castidade. Suas companheiras, as ninfas, faziam um voto de virgindade para segui-la. Qualquer aproximação masculina não autorizada em seus domínios era punida com rigor, pois Ártemis não tolerava a invasão de seu espaço sagrado e a quebra de seus votos. A faceta vingativa de Ártemis é talvez a mais explorada em seus mitos, servindo como um alerta severo contra a transgressão. O mais famoso desses contos é o de Actaeon. Certo dia, o jovem caçador, exausto após uma longa jornada, aventurou-se mais fundo na floresta do que o habitual. Foi então que, acidentalmente, deparou-se com uma cena que nenhum mortal deveria presenciar. Ártemis e suas ninfas banhando-se nuas em uma fonte sagrada. A surpresa inicial de Actaeon deu lugar ao terror. Ao ser vista, a deusa, tomada por uma fúria gelada pela violação de sua intimidade, não hesitou. Em vez de matá-lo com uma flecha, ela o transformou em um veado. Seus próprios cães de caça, leais companheiros de tantas jornadas, não reconheceram o dono em sua nova forma. Instigados pela deusa, eles o atacaram e devoraram. Uma punição cruel, mas exemplar. Quem visse a deusa nua jamais contaria a história. A vingança de Ártemis não se limitava a proteger sua própria honra, mas também a de sua mãe, Leto. Níobe, rainha de Tebas, orgulhava-se de seus 14 filhos e zombou de Leto por ter apenas 2. Em resposta a essa arrogância, Ártemis e Apolo desceram dos céus. Com suas flechas infalíveis, Ártemis matou as 7 filhas de Níobe, enquanto Apolo abateu os 7 filhos, deixando a rainha em um luto eterno, transformada em pedra. Outro mito trágico é o de Orion, um gigante caçador que, em algumas versões, era o único homem por quem Ártemis sentiu afeição. Eram companheiros de caça inseparáveis. No entanto, a história diverge. Algumas fontes dizem que ele tentou violentá-la, outras que se gabava de poder matar todos os animais da terra, um ultraje à senhora dos animais. Apolo, seja por ciúmes ou para proteger a honra da irmã, desafiou-a a acertar um ponto quase invisível no mar. Era a cabeça de Orion que nadava ao longe. Ártemis, com sua mira perfeita, atirou sem saber que matava seu amigo. Arrependida, ela o transformou na constelação de Orion, eternizando-o no céu. Mas nem toda intervenção divina terminava em morte. No mito de Ifigênia, seu pai, Agamenon, ofendeu Ártemis ao matar um cervo sagrado. A deusa exigiu o sacrifício de Ifigênia para permitir que os ventos levassem a frota grega a Troia. No último momento, porém, Ártemis trocou a jovem por uma corça no altar e a levou para ser sua sacerdotisa em Táurida, mostrando uma faceta de misericórdia em meio à sua justiça implacável. Calisto, uma das ninfas caçadoras favoritas de Ártemis e que havia feito um voto de castidade, também sofreu um destino terrível. Zeus, desejando-a, disfarçou-se da própria Ártemis para se aproximar e seduzi-la. Quando a gravidez de Calisto foi descoberta durante um banho com a deusa, Ártemis, sentindo-se traída pela quebra do voto, expulsou-a de seu séquito e a transformou em um urso. Mais tarde, para protegê-la de caçadores, Zeus a colocou no céu como a constelação da Ursa Maior. O culto a Ártemis era imenso em toda a Grécia. Mas seu templo mais famoso ficava em Éfeso, na atual Turquia. O templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, maior que o Partenon, repleto de colunas esculpidas e obras de arte. Atraía peregrinos de todo o Mediterrâneo. Curiosamente, em Éfeso, Ártemis era cultuada como uma deusa mãe da fertilidade, com uma estátua coberta de protuberâncias que alguns interpretam como seios ou ovos. Uma fusão com divindades orientais. Já na Grécia continental, ela permanecia a caçadora virgem. Os romanos a chamavam de Diana e mantiveram suas características. Na arte renascentista,
Diana se tornou um tema frequente, representando a castidade e a natureza. Até hoje, seu nome é usado para batizar missões espaciais, como a sonda lunar Artemis da NASA, e movimentos femininos que buscam inspiração na força e independência da deusa. Ártemis é a deusa que nunca precisou de um par. Ela é a liberdade em forma de mito, a protetora do que é selvagem e indomável. Suas histórias nos lembram do poder da natureza, do respeito aos limites e da força de quem escolhe seu próprio caminho. Dos bosques da Grécia Antiga às constelações no céu, ela continua a correr livre. E você, qual é o seu mito favorito de Ártemis? Conhecia a história de Acteon ou a relação com a Lua? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou de conhecer a deusa da caça, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que amam mitologia. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!